Joseval Peixoto. Senhores, falar em orgulho, eu estou realmente orgulhoso presente nesta bancada, porque eu estou aqui mais como notícia do que como cronista. Eu fundei esse jornal. E esse anfiteatro em que estamos é o resultado do que começou lá atrás, em 1966. Era um pequenino estúdio onde nós começamos com um programa chamado JP Opinião. Não tinha diretor, não tinha repórter, não tinha redator, não tinha nada. Eu pegava os jornais do velho Joaquim, que era um grande companheiro nosso, amicíssimo da família Carvalho, que ele ficava com os jornais do Dr. Paulo. Por ordem do Tuta, ele me emprestava os jornais, que era um fato difícil de acontecer. Ele cedeu os jornais. E com aqueles dois jornais eu ia para o ar. 1966. Já naquela época tivemos alguns problemas, porque era o tempo do regime militar. Por duas vezes o jornal foi fechado, na morte do Che Guevara, e depois no Congresso da UNE em Itaici. Os estudantes botaram nos muros de São Paulo que faria o congresso num dia tal, mas fizeram um dia antes. E no dia em que se anunciava o simpósio, o congresso estava feito. E os jornais publicaram com grandes manchetes que o DOPS tinha sido traído na sua inteligência. O jornal fechou. Eu digo isso para dizer que a liberdade é fundamental para nós jornalistas. Fundamental. Hoje nós temos uma Constituição, cujo artigo 220, parágrafo 1º, fala que nenhuma lei poderá criar obstáculo à liberdade de informação nas redes sociais. Mas a liberdade é uma ânsia antiga da humanidade, que ainda não se atingiu. Ainda hoje, nesse mundo moderno, quanta vez, principalmente contra as mulheres, a gente vê que elas são, nesse mundo das ditaduras que ainda existem, são humilhadas, agredidas, até mutiladas. E a gente tem que dar essa notícia. Porque, como eu digo sempre, a notícia não pertence ao repórter, nem ao dono da rádio, nem ao dono do jornal. A notícia pertence ao povo. É o povo que tem o direito de ser informado. E ser informado corretamente, daí a importância do jornalista neste tempo de fake news. A liberdade é tão velha que os romanos proclamaram o libertas quaesera tandem. Liberdade, ainda que tarde. Bem depois, na Revolução Francesa, foi o axioma fundamental da Revolução, a liberté, égalité, fraternité. Curiosamente, a liberdade é um paradoxo. É uma grande contradição nos seus próprios termos, porque, como diziam também os romanos, que eu cito sempre, portanto, o axioma tem mais de 2000 anos, eles diziam, servi lege sumus. Somos servos da lei. Uti liberi possimus est. Uti é uma conjunção final latina que quer dizer a fim de que somos escravos da lei para que possamos ser livres. Esse é o fundamento da liberdade. O limite dela é a lei. Sempre o respeito maior à lei. Em tom de brincadeira, o nosso grande poeta Paulo Bonfim, que perdemos esse ano, dizia que gostava tanto da liberdade que gostaria de ter um filho com ela. Mas o nosso poeta maior, que é Castro Alves, o grande condoreiro, na sua ode ao 2 de julho, em que ele descreve a luta baiana pela libertação do Brasil de Portugal, ele proclama lá: de repente, lá no campo deserto da batalha, uma voz se elevou, clara e divina.
Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.